Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre os benefícios por incapacidade por trabalho na justiça. Como que funciona? Qual o benefício que você tem direito ou que seja provável que você tenha direito, dependendo de qual for o grau, a sua incapacidade por trabalho. Então, conforme eu for falando aqui, dependendo da sua incapacidade por trabalho, se é temporária, se é permanente, então você vai entender qual o benefício que você tem direito. Lógico que infelizmente muitas das vezes você tem direito de receber um benefício e não é concedido, mesmo na justiça, lá no INSS. Infelizmente todos nós sabemos que na maioria dos casos, os benefícios no INSS por incapacidade por trabalho são negados, sendo que o segurado tem direito de receber o benefício e mesmo assim é negado. E na justiça, lógico que na justiça fica mais fácil, entre aspas, de você conseguir o benefício, se for comparar com o INSS. Mas, infelizmente, é possível que seja negado também na justiça, mesmo que você tenha direito, mesmo, lógico, que as chances comparando na justiça com o INSS, lógico que na justiça é mais provável que você consiga o benefício, mas mesmo assim tem casos que o benefício é negado, mesmo que o segurado tenha direito. Lógico que o juiz é uma autoridade competente para julgar o processo ali, se vai te conceder o benefício ou não, mas mesmo o juiz não concedendo o benefício, isso não significa que você não tenha direito. Por quê? Porque quando o juiz julga ali o processo em primeira instância, mesmo se ele não te conceder o benefício, por isso que eu falo que se ele não te conceder o benefício, isso não significa que você não tenha direito. Por quê? Porque você pode recorrer da decisão juntamente com seu advogado. Então, não significa, às vezes a pessoa fala, o benefício de fulano foi negado, então ele não tem direito. Entrou com processo judicial, o benefício foi negado. Então, será se ele não tem direito? Isso não tem nada a ver. Lógico que quando é negado na justiça, significa que a pessoa entrou com um advogado ali, com provas, e mesmo assim não conseguiu o benefício. Fica mais difícil no caso de por exemplo, numa segunda instância, da pessoa conseguir, porque quando é negado em primeira instância, na segunda instância você pode recorrer para a segunda instância, como eu acabei de falar, mas fica difícil de conseguir o benefício. Por quê? Se na primeira instância foi negado, para conseguir na segunda instância é possível. Tem casos que acontece de a pessoa conseguir em uma segunda instância, mas fica bem difícil. É importante que a pessoa, quando vai entrar, eu sempre falo aqui, vai entrar com um processo contra o INSS, então busque provas, uma documentação atualizada, mais recente possível, para que você não passe por uma situação do benefício ser negado na justiça, que você consiga comprovar ali em primeira instância e que o juiz te conceda o benefício. Então é muito importante. Então o benefício, quando o INSS nega o benefício, o seu advogado, você procura um advogado previdenciário, então ele vai entrar com o processo ali. Ele pede para você juntar a sua documentação, toda a sua documentação antiga, tal, buscar novas provas, laudos, exames atualizados, como eu sempre falo aqui, que isso é importante. Lógico que a sua documentação que você já tem, antiga, é importante, mas a documentação atualizada é muito importante. Você conseguir novos exames, novos laudos. Então, quando ele vai dar entrada no processo, ele, dependendo da sua documentação ali, ele já entende ali, o advogado previdenciário experiente, trabalhando nisso, e sabe qual é o possível ali, benefício que você possa ter direito. Então, lógico, ele vai entrar com um pedido, por exemplo. Ele entende que você tem direito de receber um benefício por incapacidade, que a sua incapacidade por trabalho é temporária. Então ele entende que você tem direito de receber um auxílio doença. Mas ele pode entrar com um pedido de uma aposentadoria por invalidez. Não significa que o juiz vai conceder essa aposentadoria, mas
Ele entra com pedido, por quê? Quando ele entra com pedido com a aposentadoria por invalidez, se o juiz não entender que você tem direito de receber essa aposentadoria, ele pode entender que você tem direito de receber o auxílio-doença, que é um benefício temporário. Você não, dependendo, lógico, vai depender da perícia judicial também, mas ele pode entender que você não tem direito, quando ele vai julgar o processo, que você não tem direito de receber essa aposentadoria. Às vezes, por exemplo, a pessoa é uma pessoa jovem e tal. Isso não significa, não estou falando aqui com uma pessoa de 30, 40 anos, não tem, dependendo do problema de saúde da pessoa, que a pessoa não tem direito de receber aposentadoria. Não é isso que eu estou falando, mas às vezes o juiz não concede a aposentadoria, porque a pessoa é uma pessoa mais jovem e tal, pode conseguir outro trabalho, em outra atividade e tal, mas pode conceder o auxílio-doença. Mas no processo judicial, quando eu falo que fica mais fácil de você, se você for comparar processo judicial com quando você realiza perícia lá no INSS, o processo fica mais fácil de você conseguir um benefício comparando com o INSS. Por quê? Porque na justiça, o seu advogado ele vai fazer sua defesa ali e tal. Então, ele pode argumentar, por exemplo, dependendo da pessoa, às vezes não tem, por exemplo, não tem um ensino médio completo, por exemplo. Então, ele pode fazer esses argumentos na hora de fazer a sua defesa, porque vai ficar mais difícil do segurado conseguir um trabalho em outra atividade diferente daquela atividade que o segurado fazia e não consegue realizar por conta do trabalho, do problema de saúde. Às vezes a pessoa trabalhando em serviço pesado, serviço braçal e tal. Então ele pode fazer esses argumentos. Dependendo também da idade da pessoa, às vezes a pessoa já tem uma idade avançada e tal. Então trabalha no serviço em pé, no serviço braçal, pegando peso. Então ele pode fazer esses argumentos. A pessoa não consegue, ele pode fazer os argumentos que esse segurado paciente não consegue trabalhar por conta da idade, tem que trabalhar pegando peso, e o problema de saúde impede que o segurado consiga realizar essa atividade. Então, por conta da idade também, ele pode relatar ali que o segurado vai ficar mais difícil conseguir outro trabalho. A gente sabe que, infelizmente, quando a pessoa vai procurar um emprego, dependendo da idade da pessoa, fica mais difícil conseguir. Isso não significa que a pessoa não tenha competência, não é isso, mas infelizmente, às vezes a pessoa é julgada por isso, mas infelizmente isso acontece. Então, só para você entender aqui, eu estou dando um exemplo. Então, o advogado ele pode fazer argumento por conta disso, da idade da pessoa, da escolaridade da pessoa e tal. Então, quando o juiz vai julgar o processo, ele vai julgar o processo baseado nas provas, que é os exames, laudos, o laudo da perícia judicial, que é muito importante, eu sempre falo aqui, para a decisão do juiz se vai conceder o benefício ou não. Mas tem esses argumentos também que o advogado pode fazer, que é a escolaridade do segurado, a idade. Então ele pode fazer esses argumentos. Isso para tentar convencer o juiz, baseado nessas provas, que você tem direito de receber o seu benefício. Então, se você for comparar, por isso que eu sempre falo, se você for comparar com o INSS e com o processo judicial, como eu já falei aqui, lógico que o processo judicial não é, eu vou entrar com o processo, vou conseguir o benefício 100% ali e tal. Lógico que não funciona assim. Pode, infelizmente, no processo o benefício ser negado, mas se for comparar com o INSS e na justiça é muito mais fácil de conseguir o benefício. Fácil que eu falo assim, comparando com o INSS, mas você precisa das provas para conseguir o benefício. Laudos, exames, a defesa do seu advogado, que eu estou dando exemplo aqui, porque sem isso você não tem como comprovar. Então, para que através dessas suas provas você consiga comprovar que o seu problema de saúde, você tem um problema de saúde. Com o exame você comprova que tem um problema de saúde. Então, às vezes nem é necessário um exame e tal, dependendo do problema, só em olhar ali você vê que a pessoa tem um problema de saúde. Mas tem que comprovar que esse problema de saúde te impede de trabalhar. Então, vai comprovar que impede de trabalhar com laudos médicos, com a perícia judicial que é feita, uma perícia presencial, judicial, com perito judicial com você, para que você consiga comprovar que, por conta do seu problema de saúde, você
não tem condições de trabalhar. Então, o seu advogado ele pode fazer o pedido de uma aposentadoria, ele pode fazer um pedido de um auxílio-doença, que é um benefício temporário. A aposentadoria é diferente do auxílio-doença, porque o auxílio-doença é concedido quando o segurado tem um problema de saúde, só que esse problema de saúde é temporário. Então, existe ali uma possibilidade do segurado se recuperar com tratamento, com um procedimento cirúrgico e tal. Então, é concedido o auxílio-doença. Já a aposentadoria por invalidez significa que o problema de saúde do segurado, infelizmente, não tem como se recuperar desse problema de saúde. É um problema definitivo ali, que pode fazer um tratamento para ter uma melhora e tal, mas se recuperar não vai conseguir, infelizmente. Então, é concedido a aposentadoria por invalidez, que significa que, infelizmente, o segurado está inválido para o trabalho. Inválido por quê? Não consegue realizar a atividade que o segurado fazia, não consegue por conta do problema de saúde, e nem consegue também ser reabilitado em outra atividade. Então, voltando aqui, comparando com o INSS. Lá no INSS, muitas das vezes, quando o segurado tem um problema de saúde e não consegue trabalhar, então, dependendo do perito, entende que o segurado não consegue realizar aquela atividade por conta do problema de saúde, mas consegue ser reabilitado em outra atividade. Então, o que acontece? Infelizmente, às vezes nega o benefício e pronto, ali o segurado tem que se virar tal. E em outros casos, que acaba encaminhando o segurado para uma reabilitação. Reabilitação essa que é para o segurado continuar recebendo o benefício até ser reabilitado em outra atividade, que o segurado consiga realizar outra atividade diferente da que fazia antes, por conta do problema de saúde, não consegue realizar aquela atividade. Exemplo, realizava uma atividade pesada, carregando peso, então, por conta do problema de saúde, não consegue realizar aquela atividade, mas vai ser reabilitado para conseguir realizar outra atividade mais leve, para você entender o que é reabilitação. Já na justiça, muitas das vezes, como eu dei exemplo aqui, dependendo do problema de saúde, da atividade da pessoa, a pessoa não consegue realizar. Mas também por conta, por exemplo, o seu advogado pode fazer esse argumento, como eu já dei exemplo aqui, por conta da sua idade, da escolaridade da pessoa, a pessoa nem consegue realizar essa atividade que fazia antes, nem consegue ser reabilitado em outra atividade. Então, é bem diferente as perícias lá no INSS e a perícia judicial é diferente. E além da perícia judicial, mesmo que a perícia judicial seja desfavorável, tem essa defesa que eu estou falando aqui, os argumentos do advogado que eu estou dando exemplo aqui, e também a sua documentação. Por isso que tem casos que, mesmo a perícia judicial sendo desfavorável, o juiz acaba concedendo o benefício, dependendo da sua documentação, da defesa que o seu advogado vai fazer. Então, é sempre importante, vai entrar com o processo, procure uma documentação boa, uma documentação, tente conseguir uma documentação atualizada, tal. Importante também, procure um advogado da sua confiança, um advogado experiente, um advogado que vai fazer uma boa defesa para você, porque vai fazer muita diferença no seu processo, vai aumentar as suas chances de conseguir o benefício. E no caso que a sua perícia judicial seja desfavorável, que infelizmente pode acontecer, que a perícia, o perito entenda que você não tem direito de receber o benefício, então pode acontecer que o laudo seja desfavorável. Mas com uma boa defesa, com a sua documentação, o juiz pode te conceder o benefício. Lógico que a chance vai diminuir quando o laudo é desfavorável, mas é possível. É difícil quando o laudo é desfavorável, você conseguir o benefício? É difícil, mas é possível. Pode ter certeza disso. Tem casos, eu falo isso porque tem casos que acontece do laudo ser desfavorável, infelizmente, e o juiz concedeu o benefício. Mas para isso precisa de uma boa defesa do seu advogado e que você tenha uma documentação boa. O que é uma documentação boa? Uma documentação que eu estou dando exemplo aqui, que os seus médicos, especialistas, contando ali que você não tem condições de trabalhar, os seus laudos, relatando ali que, por exemplo, às vezes você já fez algum tratamento e não teve sucesso, não teve uma melhora, então, muitas das vezes,
precisa fazer uma cirurgia, às vezes está aguardando ali uma vaga, que infelizmente, às vezes a pessoa está aguardando uma vaga no SUS, infelizmente demora. Então, relatando nos laudos que você não tem condições de trabalhar, precisa fazer um tratamento, está aguardando uma cirurgia tal. Então, isso ajuda bastante na hora do juiz julgar o processo, porque o juiz ele julga o processo baseado em provas. O juiz ele está ali para julgar o processo, mas o juiz ele não é um especialista, não é médico, então a atividade dele é juiz, ele julga o processo ali, mas baseado em provas. Então, se você tem provas comprovando que não tem condições de trabalhar, que tem direito de receber o benefício, então o juiz pode te conceder o benefício, porque ele vai julgar o processo baseado em provas. Como eu sempre falo aqui, repetindo, lógico, quando o laudo judicial é desfavorável, as chances diminuem, fica mais difícil o juiz te conceder o benefício. Por quê? O perito, ele é o braço direito do juiz. Então, como eu acabei de falar aqui, o perito, ele é um médico especialista no seu problema de saúde. E o juiz, ele não é um especialista no caso da saúde. Ele é um juiz que entende de leis. Então, ele julga o processo baseado em provas. Então, quando o laudo é desfavorável, o médico especialista faz um laudo ali, contando que você está apto a trabalhar, que não tem, que a sua incapacidade, que o seu problema de saúde não te incapacita de trabalhar. Então, se o juiz confia no perito, o perito é um médico especialista na saúde, um médico que entende do assunto, especialista no seu problema de saúde. E o juiz, o juiz entende de leis. Ele não entende ele não é um especialista, um médico, um profissional da saúde. Então, ele vai dificilmente ele vai conceder o benefício, porque se o laudo foi desfavorável. Então, mas como eu já falei aqui, é possível porque tem casos que ele acaba concedendo. Então, como ele é o juiz, ele entende de leis. Então, se você tem provas com seus laudos, relatórios, exames, seu advogado fez uma boa defesa, que isso é importante. Então, é possível que ele acabe te concedendo o benefício. Já falei em outros vídeos aqui, quando o laudo judicial sai, você realiza a perícia, o laudo judicial é juntado ao processo. Então, o juiz dá um prazo ali para que as partes do processo se manifestem referente ao processo. Então, nessa hora que o seu advogado também vai se manifestar referente ao laudo. Aí, se o laudo foi, digamos que o laudo infelizmente foi desfavorável. Então, essa é a hora do seu advogado fazer a sua defesa. É baseado nas provas que você tem, que é a sua documentação relacionada ao seu problema de saúde. Então, ele vai fazer a defesa que eu já falei aqui. Por exemplo, você é uma pessoa que de certa idade e tal, dependendo da sua atividade que você trabalha, então ele vai fazer a defesa para que convença o juiz baseado em provas que você não tem condições de trabalhar. Então, isso é muito importante. Infelizmente, às vezes o INSS acaba negando o benefício e a pessoa ali desesperada, que não tem condições de trabalhar, vai ficar sem receber o benefício e acaba correndo ali e tal e procurando o primeiro advogado que encontra. Então acaba às vezes não fazendo uma boa defesa e você não conseguindo o benefício. Eu sempre falo aqui que a pessoa nunca deve generalizar, mas em todas as profissões vai ter os bons e os que não são tão bons. Então é importante que você procure um advogado bom, especialista, previdenciário e de preferência ali por indicação de alguém tal, que já entrou com processo, conseguiu, teve sucesso. Lógico que a gente nunca pode comparar. A pessoa ali tem um problema de saúde e conseguiu o benefício. Eu vou conseguir também? Porque o mesmo advogado? Não. Mesmo que ele vai fazer uma boa defesa, como ele já fez com o outro lá que conseguiu, mas isso não significa que para você vai ser favorável também. Porque vai depender do problema de saúde, vai depender de diversos fatores que eu já dei exemplo aqui, a idade, a escolaridade da pessoa às vezes faz diferença também, o problema de saúde, o trabalho que a pessoa faz. Então, isso não significa que a pessoa ali conseguiu, me indicou o advogado, eu vou conseguir também. Não, isso não tem nada a ver. Cada caso é um caso, cada processo é diferente do outro, não tem nada a ver. Mas é uma boa dica, que eu sempre falo aqui, conhece alguém que ficou com um advogado e conseguiu o benefício? Como eu já falei aqui, não significa que é um caso diferente, não significa que ele conseguiu, você vai conseguir também. Vai depender
das provas, dos problemas de saúde e tal. Mas é uma boa dica, uma pessoa que conseguiu benefício com um advogado e tal, que indica para você que você entre, procure esse advogado previdenciário, um advogado bom, vai fazer uma boa defesa para você, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Meu intuito aqui sempre tá ajudando aquelas pessoas ali que tá na luta aí para conseguir um benefício, não tem condições de trabalhar, tem direito de receber o benefício, então o intuito aqui do canal sempre é estar ajudando. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E dependendo, lógico, eu não sou o dono da razão, mas dependendo qual for a sua pergunta, a sua dúvida, se estiver ao meu alcance, eu vou ter o maior prazer de estar respondendo o seu comentário, beleza? Fica com Deus, boa sorte para você e até o próximo vídeo.